Como é que eu caminho com Jesus? Caminhando com discípulos. Jesus não vai aparecer para você, te abraçar e falar: vamos lá, agora nós vamos caminhar junto, vou te discipular. Vai esperando. A palavra de Deus já diz que ele foi, deixou o Espírito Santo e ele derramou dons para a edificação do corpo de Cristo. Mateus, capítulo 11, verso 25. Diz assim: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, ou alívio, nas versões mais conhecidas. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos, o verso 28 aí começa com esse chamado de Jesus, ou esse convite, nós podemos dizer: vinde a mim. Depois de o Senhor fazer uma oração, uma breve oração em voz alta, porque foi registrado, e então a gente entende que ele disse isso em voz alta, louvou ao Pai, porque o Pai escondeu as coisas dos sábios, dos cultos, mas revelou aos pequeninos, diz que assim foi da vontade dele, e que quem conhece verdadeiramente o Pai é o Filho. Então ele em seguida diz: vinde a mim. Por que vinde? Porque Jesus fala vinde. Então, primeiro a gente precisa pensar nisso, vinde, por quê? Porque a gente está longe. A humanidade estava longe, desde que o pecado entrou no mundo, a humanidade estava longe de Deus. Está longe de Deus. Pois desde o princípio, esse convite, ou esse chamado de Deus já vem sendo declarado em toda a Escritura. Lá em Gênesis diz que quando Adão e Eva pecaram, se esconderam. Ou melhor, eles foram primeiro fazer as folhinhas para se tapar, e logo em seguida eles perceberam que Deus vinha vindo, diz o texto: ó, Deus vem aí. Se esconderam. E diz o texto que Deus, procurando-os, chamou: Adão, onde estás? Onde está, Adão? Vem aqui, Adão. Onde é que você foi? A gente não nos encontrávamos aqui todo dia. Por que agora você está escondido? Vem aqui, Adão, perto de mim. E assim a Escritura vai ecoando esse chamado, esse convite de Deus. A humanidade, venha a mim. A gente vê isso lá em Malaquias, quando termina o Antigo Testamento, o último livro do Antigo Testamento. Lá no verso 7, Deus, do capítulo 3, vai dizer que se nós voltarem a Deus, Deus fala isso: tornem para mim, ou voltem para mim, e então eu tornarei para vós. Voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos, está lá. Então a gente vem para Mateus e diz aí: Jesus, vem a mim. E se a gente for lá para Apocalipse, tem uma afirmação tão tremenda em Apocalipse, porque quando chega Apocalipse, já a sua igreja, Jesus, que não pode mudar, continua dizendo: quem tem sede, venha, e quem quiser beber, beba de graça da água da vida, Apocalipse 22, 17, mas então diz também lá que a igreja do Senhor, ela também agora tem uma frase que ela diz, também ela tem um chamado, e o Espírito é quem produz junto com a igreja esse chamado, porque foi o Espírito quem não nos deixou órfãos, o Senhor Jesus disse, e Ele foi para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, e mandou o Espírito Santo, e Ele junto de nós, diz Apocalipse, que o Espírito e a igreja dizem: vem, Senhor, vem. O Senhor primeiro está chamando: venham a mim.
Mas quando chega em Apocalipse, ele continua dizendo, olha, quem quer e tem sede, vem. E a igreja também diz, vem. Vem, noivo. Vem, cordeiro. Vem, ancião de dias. Vem, raiz de Davi, filho de Davi. Vem, leão da tribo de Judá. Vem o Alfa, o Ômega. Vem, nosso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Isso é a igreja clamando, vem. Mas lá em Mateus, nós vemos o Senhor chamando. A sua igreja ainda está ali sendo preparada, formada, para que lá nesse dia, ela junto do Senhor, agora ela sente essa necessidade de estar na presença do Senhor. Mas aqui em Mateus ele está chamando, venham. E quem ele está chamando? O texto diz quem ele chama. Ele chama os cansados. Chama os cansados e sobrecarregados. Quem são esses cansados e sobrecarregados? Às vezes a gente coloca alguns rótulos, os cansados são estes. Mas o que a palavra diz a respeito desses cansados, desses sobrecarregados? E quando a gente olha para a Escritura, nós vamos ver que os cansados são todos os homens, é toda a humanidade. Nós somos cansados e sobrecarregados desde o dia que o pecado entrou no mundo. Diz que Adão agora, com o suor do seu rosto, ganharia o seu sustento. Agora ele iria se cansar, algo que ele não tinha mais. E agora a terra produziria abrolhos, espinhos, coisas que incomodariam, produziria um trabalho desgastante. Que agora a mulher com dores daria luz a filhos. Com dores. E agora ela estaria sujeita ao seu marido. E aquilo produziria, como nós sabemos, produz até hoje ruído, pressões, cansaço, sobrecarga. Esse é o pecado que entrou no mundo. Então, quando nós olhamos para Jesus e Ele aqui chamando, eu queria pensar um pouquinho com os irmãos. Quem são os sobrecarregados? E será que nós não permanecemos cansados e sobrecarregados? Pastor, mas nós estamos na igreja. Mas permita o Espírito Santo falar no seu coração. Quem sabe você está aqui hoje, nessa noite, mas continua tendo uma vida de cansaço, de sobrecarga. O que será que a palavra do Senhor tem para nos dizer? O que será que ela quer nos ensinar sobre esse cansaço, essas lutas da vida? E a gente vai ver que os primeiros cansados que Jesus aqui se refere tem a ver com as pressões da vida. Que pressões? As lutas do nosso dia a dia. As lutas que se apresentam. As lutas que vêm nos afrontando muitas vezes, os sentimentos, as coisas que embatem dentro do nosso coração e nos provocam tantas coisas. Digo, os efeitos do pecado na humanidade, na sociedade, no nosso dia a dia. Esses efeitos inevitavelmente batem em nós. Mas será que é isso? Se você voltar aí no capítulo 11... mesmo no comecinho do capítulo, o que está acontecendo? É o mesmo contexto, é mesmo momento daquilo que está aí se passando. Jesus, ele está com seus discípulos e então chega até ele João Batista, os discípulos de João Batista. E eles chegam para Jesus, olha, João Batista quer saber, é tu aquele que haveria de vir ou é outro? Depois, se você quiser ler, leia aí o capítulo 11, no comecinho, você vai ver isso. E Jesus, então, quando ouve essa pergunta, diz que ele, então, cura os doentes, os enfermos. Ele diz, diz o que vês. Os cegos veem, os surdos ouvem. É anunciado aos pobres o evangelho. Aqueles que estavam sobrecarregados das suas doenças, das suas feridas, os pobres, os que tinham necessidades. Mas se a gente voltar um pouquinho mais, no capítulo 9, verso 35, diz assim, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino de Deus e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a seara. Os cansados, o primeiro grupo dos cansados que Jesus está aqui se referindo são aqueles que estão cansados das suas enfermidades que têm o assolado, cansado das perdas, das dores, dos sofrimentos dessa vida, das pessoas que vão embora da nossa vida, que partem, que morrem e ferem o nosso coração. Talvez um filho que se foi, um pai que se perdeu, uma mãe, talvez um irmão, um amigo, não sei, a gente perde isso, fere e muitas vezes essa ferida fica. São aqueles que sentem-se desamparados, sem quem pedir socorro, sentem-se abandonados, com um sentimento de frustração. Aqueles que sentem-se abusados ou foram abusados de alguma forma. Há tantas formas de ser abusado. Aqueles que foram violentados, seja por palavras, seja por gestos, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja sexualmente. Tantas formas há de se violentar e de se agir com violência contra as pessoas. Aqueles decepcionados com gente. Decepcionado com amigos, com pais, com irmãos, com filhos, com esposa, com esposo, decepcionados, e aquela ferida ali, aqueles que sentem-se com profundas tristezas inexplicáveis no fundo da sua alma, com lembranças dolorosas do seu passado, os que se sentem solitários, sozinhos, aqueles que estão sobrecarregados talvez do trabalho, literalmente o trabalho, e trabalham, porque almejam algo e aquilo não vem, mas o cansaço vem. E não produz alegria, e ele continua trabalhando, e sobrecarregado. Quem sabe muitos de nós estamos cansados hoje, sobrecarregados de sentimentos que vão sendo lançados sobre os nossos ombros como um fardo, um peso, algo que vai nos ferindo, nos oprimindo, nos machucando, e quem sabe a gente chora escondidinho no nosso canto, quem sabe a gente fica remoendo as coisas e ninguém mais sabe, mas a gente sabe que a gente está cansado, que a gente está sobrecarregado, e a esses o Senhor está dizendo: vem. Aonde você vai encontrar socorro? Em Cristo. Ele diz: venha a mim. Você está cansado, seja do que for, venha a mim. É isso que Jesus diz. Às vezes a gente olha e diz: mas essa mensagem é humanista. Não, é uma mensagem de Cristo, porque ela não para aqui, ela continua. Mas o Senhor chamou aqueles que estavam cansados e sobrecarregados, seja no seu corpo, seja nas suas emoções, seja na sua mente. Ele chamou a todos os cansados e sobrecarregados. E o Senhor hoje continua chamando, nessa noite, e Ele quer tratar de tantos corações hoje sobrecarregados. Sobrecarregados de casamentos fracassados, de famílias destruídas. Quem sabe da vida financeira que foi-se por água abaixo. Quem sabe cansado, sobrecarregado de ter tanto, mas continuar cansado e sobrecarregado. Ele continua chamando: vem, vem a mim. Mas Ele chama também aqueles que estão cansados e sobrecarregados do seu pecado. Se você olhar o capítulo 10, ou melhor, o 12, logo em seguida, né, desse trecho que nós lemos, o capítulo 12, não sei se na sua Bíblia aí tem os títulos, né, mas a minha aqui está logo no começo do 12, diz: Jesus, o Senhor do sábado. E o que né, nós não vamos ler, irmãos, mas eu estou dando a referência para você passar o olho e acompanhar, e depois, se você quiser anotar, você lê, para que você veja o contexto dessa passagem que nós estamos estudando. O que está acontecendo aí no capítulo 12? O texto diz que, né, naquela ocasião, Jesus estava com seus discípulos passando por uma lavoura de cereal.
E os discípulos estavam com fome. E eles começam a colher espigas, descascar para comer. E então os fariseus, olhando isso, dizem: olha aí, diz Jesus, seus discípulos, hoje é sábado. Os fardos religiosos. Jesus está falando de fardos religiosos, aqueles que estão cansados das tradições e dos fardos religiosos lançados sobre os seus ombros. E então, ele está com seus discípulos e eles estão colhendo as espigas e os fariseus, como eu disse, olham: que é isso? É sábado? Que sacrilégio! Jesus, mas vocês não leem as escrituras? Não veem que Davi entrou e comeu os pães que não podia comer porque teve fome? Que os sacerdotes, eles mesmos, violam o sábado para servir ao Senhor dentro do templo? E aí então eu disse: está aqui quem é maior do que o sábado. E depois diz o texto que eles então levam até Jesus um homem com a mão ressequida, com a mão doente, uma mão problemática, uma mão sem função. Ressequido, já diz o texto. Mas já diz que eles levaram para o testar. É lícito curar no sábado? Jesus os confronta e cura no sábado. E eles então arranjam os dentes, dizem que ele está curando, porque Jesus ainda diz: vai, teus pecados estão perdoados. Tantos fardos vão sendo colocados no coração das pessoas, tantos fardos, e isso vai oprimindo, vai cansando, porque eles vão se colocando coisas que nós precisamos para nos chegar até Deus. Um chamado tão simples que Jesus diz: vem a mim, é só você dizer: eu vou, como é que eu faço? Vem. Mas então as tradições religiosas dizem: não, você tem que fazer assim, você tem que jejuar 7 dias, você tem que fazer um propósito de tantos meses, você tem que trazer uma oferta gorda, você tem que... E aí vão colocando fardos para que você possa chegar diante do Senhor. E isso sobrecarrega tantas pessoas. Quem sabe muitos hoje aqui pensam que é necessário fazer tantas coisas para estar perto de Jesus, e ele simplesmente diz: vem, e ele não pôs condição nenhuma. Se está cansado, está sobrecarregado, vem até mim. Não permaneça oprimido, cansado, sendo esmagado, mas vem. Mas Jesus fala também, agora sim, sobre aqueles sobrecarregados do pecado. Aqueles que estão com o peso, porque ao olhar o trecho antes, a partir do verso 20 do capítulo 11, diz assim: então Jesus, capítulo 11, verso 20, então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo, elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrido-se de cinzas. E aí ele continua falando de outras cidades, mas ele está tratando com pecado, com gente que é pecadora, eu, você. E muitas vezes nós nos cansamos do nosso pecado, porque ele não nos preenche. Ah, essa é uma palavra para os incrédulos, pastor. Não, é para os crentes, a minha palavra. Porque muitos continuam buscando no pecado encher de algo o seu coração, continuam buscando num olhar de cobiça, continuam buscando no adultério e percebe que isso não enche, na maledicência, na mentira, na murmuração, na necessidade de falar de alguém e sente aquele prazer de falar mal de alguém. Não é gostoso falar mal dos outros? É bom. É bom. Duvido que tenha alguém aqui que não gosta. Naquela hora é bom. Porque a gente se sente superior. Que a gente sempre fala mal do outro para se pôr numa posição melhor. Então a gente se sente bem. E depois a gente vê que aquilo não é verdade, porque quando está só você e você diante do espelho,
O espelho te mostra quem você é e você falou e achou que aquilo ia te fazer algum efeito, mas não fez nenhum e você vê que é um grande nada. E assim a gente vai falando, e isso vai sobrecarregando, porque não surte efeito, não cura, não alimenta, não dá descanso. E tantos vão se enchendo e buscando o prazer momentâneo e imediato, mas ficam com a aflição que não passa. O prazer passa, mas a aflição continua. E assim entra-se nos vícios, nas pornografias, nas teimosias, na incredulidade. E isso vai cansando. E muitas vezes, repetidamente, o mesmo pecado que você tem caído, o mesmo pecado. Repetidamente você cai na maledicência, repetidamente você cai na fofoca, repetidamente você cai num olhar cobiçoso, repetidamente você cai numa insatisfação com as coisas que o Senhor tem te dado. Repetidamente você cai na pornografia, repetidamente você cai num olhar que deseja coisas que não te pertencem. Repetidamente você tem tido prazer nas coisas desse mundo. Repetidamente você se esconde de Deus. E repetidamente Deus, por meio de Jesus, continua chamando: vem, vem. Alguns anos atrás, eu conversei com uma jovem senhora, aqui na igreja. Ela não é da nossa igreja, chegou até aqui e veio conversar comigo. Depois eu conversei várias vezes na casa dela, do seu esposo. E ela chegou aqui, irmãos, nesse gabinete aqui, cansada, sobrecarregada. Cansada de quê? Cansada do seu pecado. Ela era alcoólatra, seu marido também, bebiam, festas. Ela tomava uma garrafa de conhaque todo dia. Todo dia. Quase caí de costa, porque ela disse: pastor, eu acabei de tomar 3 copos de conhaque antes de vir para cá. E normal, fazia mais efeito. O organismo já não resistia mais àquilo. E eu comecei a perguntar: mas o que aconteceu na sua vida? Por que você chegou a esse extremo tão grande? E ela começou a me contar da sua história, me falar do seu coração, das coisas que ia machucar, que ia ferir. Ela disse: pastor, eu tenho uma ira guardada dentro de mim, que muitas vezes eu tenho vontade de avançar no meu marido, nos meus filhos, porque eu não suporto essa ira incontida dentro do meu peito. E ela começou a contar da sua infância, do quanto ela foi abandonada e passou de casa em casa, sendo rejeitada e trocada e lançada e abusada das mais variadas formas que você pode imaginar. E então ela parou numa casa, num prostíbulo, e ali ela viu coisas e passou por coisas. Ali ela começou a beber, e aí você imagina o que vai vindo da vida. Mas um dia ela chegou numa igreja. Ela chegou numa igreja. Ela disse: pastor, eu entrei numa igreja e aquele dia eu senti algo me chamando, e eu senti um alívio, e eu saí dali tão bem. Mas o tempo passou. E eu continuei caindo, nos mesmos pecados, na mesma ira, na bebedeira. E então eu cheguei na igreja e conversei lá com os meus pastores. Ele diz: não, você tem uma maldição na sua vida hereditária. Então nós temos que fazer um processo para que essa maldição seja arrancada da sua vida. Então eles fizeram todo nem lembro há quantos eram meses,
onde ela precisava estar ali fazendo jejuns e orações, e depois ia até a igreja e eles oravam com as mãos sobre ela, e então ela ia para casa, depois voltava, e aquilo levou um processo, e eu falei, e depois disso? Depois disso, eu consegui 1 ano e meio, vivi muito bem, depois... Mas o que foi dito para você? O que foi falado da cruz para você? Das maldições lançadas sobre Cristo? Não, isso não me falaram nada. Só me falaram que eu precisava permanecer em jejuns e orações e eu não consegui. Eu abri a Bíblia e li para ela o texto onde diz que o Senhor levou sobre ele no madeiro as nossas maldições. Ele tornou-se maldito no nosso lugar. E eu comecei a ler aquilo para ela, ela parou e ficou ouvindo. E eu disse, pronto, basta você crer. E todas as feridas da sua alma são curadas. Que as dores são tratadas. Se havia alguma maldição, é lançada fora, porque foi lançada em Cristo. Basta você crer. Ela diz, mas só isso, pastor? Eu digo, somente, tão somente isso, que passa disso não vem do Senhor. E ela começou então a chorar, de soluçar. E foi embora. Mas algumas vezes estive com ela, eles mudaram de cidade. Não sei como ela está. Se ela está bem, se ela está mal. Se isso de fato trouxe descanso para ela. Ou trouxe apenas alívio. E é isso que eu queria que vocês parassem um pouco para pensar comigo nessa noite. Porque Jesus usou 2 palavras diferentes. Muito embora na versão que eu costumeiramente leio aqui, a NVI fala, né, em descanso 2 vezes. Mas na Almeida, Revista Atualizada, fala de alívio. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E depois, Jesus faz uma segunda proposta. E ele diz que então encontraríamos descanso para as nossas almas. E são 2 palavras muito parecidas, mas diferentes. Não é a mesma palavra que ele usa. O sufixo, aquilo que está no fim, é diferente. As 2 palavras têm na sua raiz o trabalho. Um trabalho que é pesaroso, que cansa, que sobrecarrega, é aquilo que ele está dizendo. Mas quando ele fala do alívio, o sufixo que ele coloca ali é aquele que encontra uma pausa. É alguém que está cansado, e então chega assim, descansa um pouquinho, espera aí, dá uma pausa. Precisando mesmo, dá uns 15 minutos. Alívio, isso é alívio. Uma pausa. Agora, a palavra que Jesus usa para descanso é diferente. A mesma raiz, trabalho, porém agora ele diz que é alguém que encontra uma corrente que se afrouxa e torna-se livre. É o trabalhador que está escravizado naquela sobrecarga. E agora ele não recebe apenas mais uma pausa, um alívio, mas é arrancado dele as correntes e ele não precisa mais cansar-se e sobrecarregar-se daquele trabalho. Jesus fala de 2 coisas, mas quando nós olhamos hoje a realidade das igrejas, muitas pessoas têm buscado alívios. Eu me lembro, acho que 2 anos atrás, começamos aqui, me chamaram, fui jogar basquete ali na Avantes. E eu, em plena forma, joguei 5 minutos, a língua... Mas, metido, não vou dar o braço a torcer, e não saía, não tinha ninguém na reserva, se eu parasse, acabava o jogo, não, vamos jogar, e eu me arrastando, doía a perna, doía o cabelo, doía tudo, e foi, eu, aí vai, 1 hora e pouquinho jogando, aí até que alguém falou, tá bom né gente, teve que um corajoso dizer, não, eu não aguento mais, e eu lá, não, eu aguento. Não, chega. Aí eu, deitei no chão, fiquei uns 15 minutos.
Vieram perguntar, está vivo? Alívio. Fiquei aliviado. Tirou aquele... Mas o descanso veio umas 3 semanas depois, quando as dores passaram. Eu não conseguia sair do carro. A Alessandra estava não sei aonde. Ela tinha viajado, não lembro aonde. Eu estava em casa, eu e o Renan. Eu nem lembro se o Renan estava. Eu sei que eu parei para comprar um lanche. Eu desisti. Falei assim, meu Deus, vou ter que sair do carro. Eu não conseguia. Eu disse, não dá, eu vou deixar para sair só em casa. Alívio e descanso são coisas diferentes. São coisas diferentes. Mas muitas vezes nós estamos satisfeitos com um alívio, com um suspiro. Mas o Senhor quer dar descanso. O alívio Ele dá àqueles que vêm. Ele dá o alívio, Ele diz, respira. Ai, Senhor, está pesado esse jugo aí, peraí. Põe aqui. Descansou? Ele faz isso. Muitas vezes nós viemos a um culto e saímos daqui aliviados. Mas pegamos o fardo segunda-feira de novo. Seja o fardo das dores emocionais, seja o fardo do nosso pecado, seja o fardo dos princípios desse mundo, não sei qual é o fardo que tem te pesado, te ferido, mas você, segunda-feira, amanhã, toma de volta nos ombros, ou daqui 1 mês, 2, sei lá, mas continua buscando e carregando um fardo, e aí Jesus diz, você quer descanso? Precisa mudar de fardo, precisa mudar de jugo. Ele não diz que não tem nada para carregar. Continua tendo um jugo, uma canga. Mas ele diz que nós precisamos trocar, porque a dele é suave. A gente tira aquilo que é rude, que nos massacra, e agora recebe o que é suave, um fardo leve para ser carregado. O que é o fardo, ou o que é o jugo? A canga, quase todo mundo conhece que é uma canga, daqui a uns anos não vão conhecer mais, porque quase não existe. Aquele, de pôr no carro de boi. E a canga, ela é para ser colocada em 2, para que eles possam caminhar juntos. A palavra cônjuge vem dessa mesma raiz, de canga, companheiros de vida. E o que Jesus está dizendo, você quer descansar? Então vem aqui, porque você precisa caminhar junto comigo. Nós temos que caminhar essa vida juntos. Você tem que andar do jeito que eu ando. Você tem que andar no ritmo que eu ando. Você tem que pensar e ter os valores que eu tenho. Esse é o meu jugo. Ele é suave. Venha comigo. É quando Jesus nos chama a sair da superficialidade do alívio e entrar na profundidade do discipulado, de caminhada junto com Jesus. Porque aí Ele muda aquilo que nos provocava dores, porque os nossos valores mudam. Nosso olhar do mundo muda. Aquilo que gerava em frustração em nós não gera mais, porque nós estamos cheios de Cristo, os valores foram alterados, foram mudados. Mas poucos querem caminhar com Jesus. Poucos querem pagar esse preço leve e suave de caminhar com Jesus, de ser tratados por Jesus, de caminhar junto com a sua igreja. Será que você tem encontrado o descanso proposto por Jesus ou o alívio? E aí você vive de alívios em alívios, de remedinhos, pílulas de domingo, pílulas de quarta, pílulas de tempo em tempo, que te dão alívio, mas não te dão descanso. Usando a palavra ou a frase que o pastor Silas usou nessa manhã na IBD, o Senhor quer trazer um concerto dos sentimentos, um concerto dos desejos, um concerto dos valores. Como?
Caminhando com Ele. Junto com Ele. Como é que eu caminho com Jesus? Caminhando com discípulos. Jesus não vai aparecer para você, te abraçar e falar, vamos lá, agora nós vamos caminhar junto, vou te discipular. Vai esperando. A palavra de Deus já diz que Ele foi, deixou o Espírito Santo. E Ele derramou dons para a edificação do corpo de Cristo. Mas nós gostamos dos cultos de domingo, mas não gostamos do discipulado. Você está cansado? Está sobrecarregado? Jesus quer te dar não só alívio, mas Ele quer te dar descanso. E aí Ele, no texto ainda diz, tomem sobre vocês o meu jugo e o meu fardo, e encontrareis descanso para as vossas almas. Alívio é superficial. Está cansado? Vem, eu te alivio. Mas você quer o descanso para a alma, profundidade. Então, deu o segundo passo. Chegou pertinho de Cristo, aliviou-se. Agora reclina a cabeça e fala, Senhor, me dá um jugo diferente. O teu, eu quero caminhar contigo. Nós vamos continuar tendo problemas e pressões nesse mundo. Porque os valores do Senhor vão entrar no nosso coração, na nossa vida, os valores do corpo de Cristo vão entrar em nós. E nós vamos olhar para o mundo, e assim como Jesus, o mundo vai nos afligir, o pecado do mundo vai nos afligir, e nós vamos lutar contra o pecado junto de Cristo, anunciando a obra do Senhor. E muitas vezes, assim como Paulo, chega ao ponto de dizer, olha, chegou um momento que eu desacreditei da própria vida, eu achei que ali era o fim, de tão extenuado que ele estava na sua carne. Mas tantas vezes ele diz, porém combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, esmurrei o corpo. E ele diz, eu esquecia das coisas que ficaram para trás e prosseguia para as que estavam adiante de mim. E aí a gente vê um Paulo sempre renovado, descansado. E a igreja de Cristo é assim, muitas vezes nós vamos nos ver um ao outro e vamos estar abatidos, mas então um chega para o outro como corpo de Cristo, diz, aguenta meu irmão, vamos juntos, falta pouco, Jesus está logo ali vindo, Jesus está vindo, se levanta, vamos para a briga, não desiste, esmurra aí o corpo, vamos para o combate. Continua anunciando, continua colhendo, anunciando, porque o Senhor nos chamou para isso. Então a igreja se junta e começa a clamar, vem Senhor, vem Senhor. Vem, porque o Espírito inunda o nosso coração e clama por meio de nós, vem Senhor Jesus, vem. E o Senhor responde, Ele diz, eis que venho sem demora. Sem demora. Se você acha, mas está demorando, Ele está dizendo que Ele vem sem demora. E aqueles que esperam no Senhor não sentem a demora, pois continuam com a esperança viva, olhando e tendo essa esperança que para o mundo é loucura. Quando nós começamos a clamar e falar, vem Senhor, e os olhos da gente, pelo menos os meus, começam a encher de lágrimas, e eu digo, Senhor, como eu espero esse dia maravilhoso. Quem não crê e não desfruta disso, olha, mas é um maluco. Que é isso? Olhando para frente, esperando uma realidade abstrata, mas para mim ela é tão concreta. E nada pode me tirar desse descanso e dessa esperança de fechar os meus olhos e imaginar aquele dia o Senhor vindo nas nuvens do céu. E Ele mesmo diz que Ele fará de nós um vencedor. Uma coluna no santuário de Deus e ninguém poderá nos retirar de lá. Ninguém poderá nos retirar de lá. A Nova Jerusalém. Então nos será dado um novo nome. Um nome de Deus será gravado em nós. Não haverá choro, lágrimas. Cessará. Mas Ele continua dizendo, vem. Tem sede. Ele diz em Apocalipse,
Vem. A árvore da vida está ali, e lá ele vai continuar dizendo: vem, come, bebe, eu estou aqui. Desfruta. Será que você tem desfrutado do chamado de Jesus? Do descanso de Jesus? Ou você tem estado carregando fardos? Fardos e fardos. E às vezes você troca, mas não troca com Jesus. Você deixa alguns aqui e vai em busca de outros. E eles continuam pesados. E você continua querendo preencher e encher o teu coração. Mas eles continuam sendo só peso. Porque o único que pode dar descanso é o nosso Senhor Jesus. Se não for para te servir, quem sou?